O fim da grande Americanas loja. O ano começou e o grande assunto econômico de 2023 não teve nada a ver com o governo ou a política. A grande história é o rombo em uma das lojas mais conhecidas dos brasileiros, a Americanas. A empresa está em um processo de recuperação judicial. Após a justiça acatar seu pedido na última quinta-feira, e enquanto a companhia tenta se reerguer nas ruas, as lojas continuam abertas. O que é um processo judicial? De maneira geral, o processo jurídico é o pedido do autor, seja pessoa física ou jurídica, para a resolução de um conflito. Para isso, ele bate às portas do Poder Judiciário à espera que o Estado, na figura de um juiz, decida sobre a suposta violação de direitos. Mais específico, no caso de Americanas, a recuperação judicial é uma trégua que a companhia pede à Justiça para não pagar suas dívidas enquanto tenta se recuperar. A dívida de Americanas é uma conta com muitos zeros. A própria empresa admite que são 43 bilhões de reais, bem maior que os 20 bilhões anunciados inicialmente. Mas o que é esse rombo? Quanto a companhia deve e para quem? Basicamente, o rombo veio com um problema de registro das dívidas que a companhia tinha com os fornecedores e os bancos. Na operação, a empresa compra a mercadoria dos fornecedores e antes da venda, ela quita essa dívida com um empréstimo do banco. Com isso, o fornecedor recebe e a companhia paga depois à instituição bancária com os juros. Isso é legal. O problema foi na hora de registrar essas dívidas. Em vez de registrar a dívida financeira, a Americanas registrava no balanço a dívida com o fornecedor, que não tinha juros. E isso ao longo de vários anos, o que causou o rombo bilionário na companhia. Muitas dívidas da Americanas têm em contrato condições variáveis, e isso piora a sua situação. O juro cresceu e os prazos diminuíram, e, assim, a conta chegou aos 43 bilhões de reais. A Americanas deve toda essa quantia para 16 mil credores, entre eles empresas, bancos e até pessoas físicas. Ao todo, 30% da companhia é composto por um grupo de 3 acionistas, incluindo Carlos Alberto Sicupira, Marcel Teles e também o homem mais rico do Brasil, o empresário Jorge Paulo Lemann, com um patrimônio estimado em 16,1 bilhões de dólares. Quando a crise estourou, os 3 empresários famosos chegaram a negociar com bancos e ofereceram 6 bilhões de reais para reforçar a empresa, mas os bancos acharam pouco. Queriam pelo menos 10 bilhões de reais para começar a conversar, e as partes não chegaram a um acordo. Neste momento, as ações da Americanas já tinham caído 93%, de R$ 12,00, chegando a valer 0,80 centavos. Vale ressaltar que grandes fundos de investimentos são credores da Americanas, como o BlackRock, o maior do mundo, mas também muito investidor pequeno envolvido na história, dos grandões até quem tem pouco caixa, são cerca de 140 mil investidores. E enquanto isso, as lojas físicas continuam abertas e funcionando normalmente. O mesmo vale para os espaços online. O próprio Procon de São Paulo procurou a empresa quanto a isso, que afirmou: pode comprar sem medo. O órgão de defesa do consumidor ainda faz um levantamento das reclamações contra a empresa nos últimos dias, e compararam com os anos anteriores, e o volume de problemas não teve alteração significativa. Além dessa garantia, o IDEC, Instituto Brasileiro da Defesa da Concorrência, disse que a recuperação judicial da empresa não muda em nada os direitos que os consumidores têm em relação à empresa. Ou seja, direitos como cumprimento de prazos ou troca, em caso de defeito do produto adquirido, seguem valendo. No processo de recuperação judicial, a empresa vai tentar renegociar as dívidas. Então, vamos chamar os bancos e fornecedores para tentar descontos e novos prazos. Isso tudo é um processo que costuma demorar meses, às vezes até anos. Enquanto isso, a empresa poderá tentar vender alguns ativos. Por exemplo, pouca gente sabe, mas a Americanas tem outras lojas dentro dos shoppings brasileiros. Ela é dona da Imaginarium, Bucket, Rede Natural de Terra e Hortifruti, além da metade das lojas de conveniência do país com a BR Mania. Esse processo todo vai levar algum tempo, mas é importante que a empresa se recupere, pois estamos falando sobre empregos diretos e indiretos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Você acha que a Americanas vai se recuperar ou não? E não esquece de dar o gostei aí no vídeo. Valeu!